Bem, meu bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar a todo o público e agradecer ao ministro Flávio Dino pela gentileza de atender o nosso convite e nos propiciar a oportunidade de ouvi-lo nesse momento em que o Brasil assiste aí uma nova fricção entre os poderes. E vejam que isso não é um privilégio do Brasil. Se fala aí da erosão da democracia em vários lugares do mundo. Mas hoje nós teremos aí a oportunidade de ouvir um ator que começa há 30 anos atrás como advogado. Eu lembro que, em 1994, eu saía da Universidade Federal do Maranhão e o ministro Flávio Dino já era professor na universidade e já brilhava na advocacia. E sai da advocacia de uma carreira que eu não sei por que ele quis largar, porque eu adoro ser advogado, não penso em ser advogado e não ser advogado em nenhum momento da minha vida. Vai à magistratura por concurso, depois larga a magistratura para ser deputado federal pelo Maranhão, volta depois ao Maranhão para ser governador do Estado, faz um belíssimo trabalho como governador do Estado, se elege senador e depois é chamado de volta à magistratura. Quem, nesses 30 anos, teve a oportunidade de assistir todas as mudanças desse mundo, em posições diferentes, e, detalhe, olhando todas essas transformações, não só sob a ótica de quem estava na cúpula do Poder Judiciário, sob a ótica de quem comandou o Ministério, sob a ótica de quem exercia um mandato parlamentar, mas também sob a ótica de quem exerceu a advocacia, quem governou um Estado. Quem governou um Estado, certamente, ministro, para nós vai ser um prazer lhe ouvir. E eu começo esse nosso debate lhe provocando a falar um pouquinho. Será que realmente nós estamos assistindo um processo de erosão da democracia? E qual é o papel aí que nós devemos esperar do Poder Judiciário no Brasil, mas também no mundo, no combate à ascensão de líderes autoritários que querem capturar os outros poderes e deles fazer, quem sabe, uma aparente democracia, que nós sabemos que de democracia não tem nada. Com a palavra, Vossa Excelência. Minhas saudações a todos, todas. Muito obrigado pela gentileza do convite. Elogiar a pontualidade raríssima no planeta Terra. E isso já me fez me autoconvidar para outros eventos da live. Quero agradecer muito ao Ulisses, que, como disse, me conhece há muitas décadas, do tempo que eu e ele ainda tínhamos apenas cabelos pretos. Eles vejam que ele, de fato, tem fraternidade por mim, já me deu 4 anos a menos, na verdade, a advocacia foram 34 anos atrás. Ele fez essa resenha muito generosa, eu te agradeço, Ulisses, assim como agradeço a todos que estão aqui, ao Miguel, ao Bichara, que espero que seja botafoguense, ao Mário, que é o presidente, ao Patriarca, ao Abraão da LAI, que é o Fernando, e todos que aqui estão. O Ulisses fala de erosão. Há uma convenção metafórica de que a esperança é verde. Todos sabemos que o que combate a erosão é vegetação. Então, eu diria que nós estamos aí, Ulisses. Há erosão? Há, mas há também um plantio de árvores que impedem a vegetação. Nós temos impedem a erosão. Nós temos uma eleição muito importante nesse mundo, nesse planeta, nesse ano, que é a eleição dos Estados Unidos. Eu acho que sinaliza bem uma tendência. Quando se apresentava uma disputa muito previsível, com termos bem estabelecidos, rígidos, acontece o imprevisível, que são as plantas que florescem, trazendo o verde, em que essa dualidade vai se apresentar entre uma candidatura já posta a várias eleições e uma nova candidatura que tem um perfil bastante diversificado, uma mulher negra, filha de imigrantes,
que se apresenta naquela eleição. Então, eu sugeriria, em primeiro lugar, isto, que nós olhássemos a narrativa do livro do Gênesis, em que Deus, ao criar o mundo, falou sempre em contradições ou em polarizações, água, terra, noite e dia. Isso significa que nada é absoluto, sempre há matizes. E há, portanto, um cenário, Luiz, que eu diria, sim, há o vetor da barbárie, da erosão, do constitucionalismo abusivo, mas há também outro vetor em cena. Esses vetores que nascem da compreensão das pessoas de que o tecnodeterminismo não pode destruir o humanismo, que a tecnologia é fundamental, que ninguém detém a roda da história, que nós não podemos ter uma atividade normativa, legiferante, hermenêutica, que busque, por exemplo, inibir inovações que são importantes, mas isso não se dá de qualquer jeito, de qualquer modo. O advento, por exemplo, da inteligência artificial talvez seja o maior desafio jurídico do nosso tempo, em duplo sentido. O primeiro, porque redesenha as nossas profissões, desde do peticionamento, a pesquisa de jurisprudência. Os estagiários também são desafiados a encontrar uma outra forma de trabalhar, sem os quais o sistema de justiça não funciona, são pilares fundamentais do sistema de justiça, os estagiários. E tudo isso chega também, claro, ao mundo jurisdicional. Eu vejo com encantamento e espanto esse trânsito que o Ulisses mencionou, do tempo em que nós peticionávamos com máquina de escrever manual. Eu sou do tempo que todos fazíamos curso de datilografia, que é uma coisa hoje que integra os museus e museus dedicados a antiguidades bem longínquas, e chegamos a circunstâncias em que comandos de voz levam a que um esquema de palestra seja feito, e um acórdão seja feito, e uma ementa seja feita. Isto existe hoje. E o outro desafio pelo qual é também, a meu ver, um tema jurídico nobre, esse da inteligência artificial, é que, para além desse desafio concernente ao desenho das nossas profissões e do nosso mercado profissional, nós temos impasses também no que diz respeito ao desenho do ordenamento jurídico do advento dessa imensa novidade, abrangendo desde o mundo dos negócios, segurança jurídica, privacidade, intimidade, até os temas concernentes mesmo à construção da chamada verdade eleitoral. Antigamente, o que ameaçava a verdade eleitoral, e, portanto, essa instituição fundamental para a execução dos ditames da soberania, era a fraude manual. Era a fraude feita com a substituição de cédulas em urnas, cédulas em papel, o mapismo. E hoje o que ameaça são as manipulações, que não estão apenas nas redes sociais, que são construídas ou alimentadas por pessoas. Isso pode chegar à enésima potência. Nesse sentido, também a eleição dos Estados Unidos é um teste, eu diria, jurídico. E, por isso mesmo, Ulisses, eu responderia assim, bem sinteticamente. A erosão? Ao mesmo tempo, a humanidade já atravessou impasses similares e conseguiu fazer prevalecer ou sobrepujar os vetores da barbárie com a perspectiva civilizacional, que juridicamente nós chamamos de constitucionalismo. Então, o constitucionalismo é nossa âncora. Daí nós não podemos nos afastar. É o nosso mastro de Ulisses, na narrativa da Odisseia. É ele que impede que o canto da sereia jogue o barco por sobre as pedras. Então, força e fé. É uma mensagem um pouco religiosa, mas eu acho que também as religiões são fundamentais, são âncoras também, junto com o constitucionalismo. Bichara. Ministro, queria também agradecer a presença de Vossa Excelência aqui, dizer que é uma grande honra para a LAI, sabendo, enfim, dos seus afazeres no Brasil, Vossa Excelência se disponibilizar a estar aqui conosco, é sinceramente uma grande alegria para nós. Acho que o Ulisses falou muito bem. Vossa Excelência foi tudo. Não há um homem com um currículo como o seu no Brasil. Então, eu acho que o Brasil tem que agradecer o fato de Vossa Excelência estar hoje na Suprema Corte, se dispondo a prestar esse serviço para a nação. Eu acho que é um orgulho para todos nós.
Acho um pouco inevitável, ministro, que a gente toque hoje no tema do mês, da semana, que é a questão do aparente conflito, né, entre o Judiciário e o Legislativo em torno das emendas, ditas emendas PIX, né? Eu li uma matéria essa semana de que o percentual mundial de despesas ordenadas diretamente pelo parlamento, os países da OCDE é 0,4%. Estados Unidos, que tem muito, 2%. Brasil, 24%. Quer dizer, aparentemente, a gente vive um parlamentarismo sem accountability, né? E a minha pergunta, então, é a seguinte, ministro. Pelo que a gente vê dos jornais, do acordo que foi celebrado, se garantiu transparência e controle dessa destinação. Controle no sentido de conhecimento, de saber para onde foi. Mas, aparentemente, continua um problema de eficiência, né? Então, eu queria ouvir Vossa Excelência a esse respeito. Eu acho que o desafio, Bichara, é exatamente em torno desses 3 elementos: a transparência, a rastreabilidade e a eficiência, os 3, inclusive, diretamente basados na Constituição. Quando eu cheguei ao gabinete da ministra Rosa, havia a DPF 854 já julgada pelo Supremo. Eu chego, encontro lá uma petição de alguns meses antes da minha posse, em que Amit e Cury questionavam a execução da decisão do Supremo de 2022. E faço questão de contar essa história, inclusive porque os jornais, às vezes, e os meios de comunicação em geral, apresentam narrativas absolutamente fantasiosas, como se fosse uma trama urdida em algum sótão ou porão. Não, é exatamente isso. É uma ação de 2021, julgada em 2022, cujo cumprimento está em andamento, tendo em vista que, decorridos 18 meses, poucas providências haviam sido tomadas. É nesse contexto que eu tomo a primeira decisão em junho, marcando uma audiência de conciliação para o dia 1º de agosto. Eu mesmo presidi essa audiência de conciliação com representantes dos poderes e, infelizmente, identifiquei este desafio, esse tríplice desafio da transparência, rastreabilidade e eficiência. E, de lá para cá, foram várias decisões. Hoje vai ocorrer outra, numa vertente que eu diria bifronte, ou numa dupla vertente. De um lado, este tema da transparência e da rastreabilidade, que é bastante óbvio, eu diria, do ponto de vista jurídico. E aí, a vertente que se apresenta é, sobretudo, de correção de sistemas. Dou um exemplo entre tantos. Quando um recurso sai do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e fundos municipais, ele não tem rastreabilidade hoje, porque a codificação não acompanha essa transferência. E também não há determinação de conta específica, diferente do que acontece em convênios, de um modo geral. Então, é preciso corrigir isso para que haja acompanhamento, accountability, e também haja um controle de qualidade do gasto. Então, nós estamos nessa fase de construção de novos sistemas, envolvendo o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Haverá outras decisões hoje, daqui para segunda-feira. Nessa vertente, eu chamaria técnica, mas técnica no sentido de instrumental ou meio para a consecução desses fins constitucionais. A outra vertente, ela debate um fato. Nós temos essa parlamentarização das despesas, que deve ser compreendida no contexto constitucional, à luz de uma construção ou de uma escolha que foi feita no Brasil, que é dispor sobre o devido processo orçamentário na Constituição. E, por outro lado, a compreensão de que esse devido processo orçamentário, a partir do 65 da Constituição, exige uma leitura conjunta. Cito um exemplo, para ser breve. O conceito da impositividade. Ele foi lido, na prática, nos últimos anos, como uma execução privada de recursos públicos, como se fosse a apropriação de um objeto, um copo, uma xícara, ou como se cuidasse de uma discricionariedade que se teria, na verdade, contornos de arbitrariedade, com dinheiro público. Então, o parlamentar pode, qualquer que seja ele, não há aqui um juízo condenatório ou de índole moral, não importa. Eu vejo mais o critério da eficiência.
É possível um parlamentar dizer, não, eu quero construir um hospital. Mas não tem nenhum estudo técnico que ampare esse querer, um recurso público. E o que acontece hoje no país, em razão disso? Um cemitério de obras inacabadas, ou de hospitais que foram feitos e não tem custeio. Porque eu geri, o Ulisses mencionou um sistema de saúde, o desafio não é abrir o hospital, é mantê-lo funcionando, ao custo aproximado, por ano, do preço da construção dele. É uma métrica empírica, mas é mais ou menos isso. Se você gasta 100 milhões no hospital de 200 leitos, se prepare para gastar algo em torno de 100 milhões para mantê-lo com todas as suas virtudes, UTIs, etc., cirurgias, que não seja apenas um hospital de fachada, aí, literalmente, com a placa. Então, aí, Bichara, é o segundo ponto, é o da eficiência a partir de uma definição constitucional. Literalmente, efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Está escrito. E, portanto, a impositividade ela tem uma fronteira, que é esta, a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Então, a decisão, a quarta decisão, porque são 4 ações hoje, ADPFs e ADIs, na quarta decisão eu aponto isto. A impositividade tem que ser compreendida na acepção jurídica. E, finalmente, nesse tema das emendas, que é o último ponto, você aludiu à média da OCDE. De fato, essa reserva priorística de dinheiro para emendas parlamentares só existe em um país do planeta Terra, o nosso maravilhoso Brasil. Pode ser que nós sejamos, de fato, os mais inventivos entre os povos do planeta. Mas pode ser também que nós estejamos errados. Pode ser. E aí, o que, nesse momento, nós estamos debatendo é, pelo menos, o estabelecimento de uma fronteira. Porque, como indexou na receita corrente líquida, a tendência é que, em termos relativos, o peso das emendas cresça continuadamente na medida em que as despesas do Poder Executivo têm uma trava. Antes, emenda 95, hoje, Lei Complementar 200, o chamado arcabouço fiscal. Então, se as emendas sobem de elevador, porque elas estão indexadas à receita corrente líquida, e as despesas têm um teto de 2,5%, daqui a pouco os 24% vão ser 40%. E aí eu coloquei na decisão, à luz exatamente da Constituição, artigo 66, não vou lembrar exatamente o parágrafo, mas está lá no 66, dizendo, olha, receita corrente líquida, ok, limite, mas, por interpretação sistemática, vinculada às metas fiscais e aos limites de despesas. Quem disse isso? Eu, não, a Constituição. E aí é o último parágrafo daquela nota conjunta dos poderes, e acho isso também, Bichara, uma conquista. Pelo menos nós temos a garantia de que esta atipicidade, chamemos assim, não vai se agigantar. Há um teto hoje que não é ditado apenas pelo parâmetro das receitas correntes líquidas, mas pelo arcabouço fiscal da Lei Complementar 200 e, portanto, um teto nas despesas discricionárias. É o ideal? Não. Eu tenho uma outra concepção, que eu já externei muito, acerca da magnitude ou a dignidade do princípio da separação de poderes. E a opção feita reiteradamente no nosso país, inclusive em plebiscitos, pelo presidencialismo. Mas, presidente Ofir, quando você é botafoguense, você se acostuma a não lidar com o ideal. É um treino, porque ou você morre de depressão ou morre de infarto. Você está ganhando o Palmeiras de 2-0 e, quando vê, está perdendo de 3-2. Mas aí foi preciso eu dar uma liminar numa DPF de urgente por VAR anular aquele gol. Então, pessoal, é brincadeira, viu? É brincadeira. Eu sei que vocês sabem, mas cortam e botam na internet. Eu sabia que tinha sido ele. Não fui eu. E aí, porque até isso acontece. E o pior é que vai ter gente que vai acreditar. Esse que é o pior. Mas, então, quando você tem uma vida assim, digamos, atribulada, que, obviamente, para além da Blag, todos nós temos as nossas vidas, sim, não, felicidade plena só no reino, então todo mundo sabe que a vida tem um positivo, tem um negativo, eu diria assim, eu às vezes vejo juízos muito condenatórios até sobre o Supremo. Mas como o Supremo reúne com os políticos? Mas como o ministro do Supremo se reúne?
é uma imposição do Código de Processo Civil, artigo 3º. Está lá. Nós temos que buscar a conciliação, ainda mais à vista do princípio da harmonia entre os poderes. Creio, portanto, foram dados passos positivos que não são exaurientes, nem no sentido jurídico, nem no sentido do diálogo institucional. Eu prometo que eu vou ser mais curto, viu, Luiz? Nada. Está indo bem, está indo bem. Bom dia a todas e todos. É realmente uma honra, uma satisfação, né, estar aqui, né, poder compartilhar aqui, né, da entrevista, né, e agradeço o Ulisses, agradeço o Bichara, né, para o ministro, né, com a presença muito honrosa para todos nós. Eu me lembro do início da ALAI, né, que foi na verdade concebida, né, ali a ideia de buscar escritórios parceiros, tal, numa sala do escritório, né, e há 20 anos isso né, a gente vê as sementes, né, que são lançadas ali, o quanto isso gera de proveito para muita gente, né. Eu vejo aqui o ministro que na minha concepção é uma das pessoas, um dos homens públicos, não é, mais bem preparados do país, não é, tem uma habilidade enorme, um conhecimento jurídico e social, não é, eu acho que o conhecimento do Brasil, não é, com as suas desigualdades, não é, vindo ali realmente de gestões muito significativas, não é, passou por não só pela advocacia, né, que engrandece, né, a gente vê que é onde geralmente se começa e se conclui, né, então, e também como juiz teve um papel importantíssimo, foi presidente da JUF, participou do CNJ, da Corregedoria, né, da Justiça Federal, então teve papel importantíssimo, né, como deputado, né, como senador, ministro da Justiça e da Segurança Pública, né, e agora coroado, na verdade, por merecimento no Supremo Tribunal Federal, substituindo a ministra Rosa Weber. Então, como homem público que conhece, né, e tem assim uma experiência ímpar, uma questão, né, nós estamos aqui diante de grandes empresas, né, agradecendo a presença de todos os clientes e parceiros. Uma questão que sempre surge, né? Inclusive antes de começar o evento aqui, acho que o que eu mais ouvi, porque eu fiquei fazendo uma enquete, né, de o que eu pergunto, tal, com relação à segurança jurídica, né, nas relações no ambiente dos negócios, né, e o papel do judiciário como um todo, mas também, principalmente, do Supremo Tribunal Federal, naquilo que interfere, naquilo que estimula, não é, a continuidade dos negócios, dos contratos, não só nos investimentos internos, não é, na questão de compliance das empresas, na questão de organização das empresas, na questão das cláusulas, mas com relação à insegurança que gera para os investidores estrangeiros, não é? Que é a pergunta que a gente mais ouve, talvez, como advogados, fala, poxa, mas será que não vai ter um questionamento? Será que não vai ter uma trava por parte do judiciário? Né? Então, eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, né, um dos nossos empresários aqui presentes, qual a mensagem que Vossa Excelência, eminente integrante do Supremo Tribunal Federal, pode passar com relação à segurança jurídica e como isso tem evoluído no judiciário. Obrigado, Excelência. Eu agradeço ao senhor. De fato, é um tema dos mais importantes do país. E eu, quando cheguei ao Supremo, havia um tema na pauta sobre COFINS. Era o senhor, né? Eu espero que o senhor tenha ficado feliz com o resultado. Eu sabia, mas eu tinha que fazer alguma... E aí, bom, eu olhei COFINS, só que a ministra Rosa já havia votado num pedaço, eu estava impedido, né, incompatível, porque a vaga já havia se pronunciado, a cadeira já havia se pronunciado, mas eu olhei COFINS muito bem, vou olhar o que é.
E eu descobri que eu julguei isso na Justiça Federal, ainda no Maranhão e no DF, há 30 anos atrás. Eu achei que era outra controvérsia, e quando eu vi era a mesma. E eu digo, Jesus Cristo, perdão, né? Eu tenho que pedir perdão, pelo menos a Deus. Porque, de fato, é inadmissível. E gera, obviamente, uma brutal e insuportável insegurança jurídica, uma controvérsia se alongar por 30 anos, percorrendo o STJ, com uma orientação, depois o Supremo. Com tudo isso, eu diria que, se nós olharmos para os anos 80 e 90, que historicamente faz pouco tempo, nós tivemos um salto qualitativo gigantesco, a partir, sobretudo, do Plano Real e da estabilidade que isso gerou ao mundo econômico, mas também aos contratos. Lembremos, o que desestabilizava os contratos, os pactos, as obrigações nos anos 80? O Brasil quebra em 79, na segunda crise do petróleo, termina aquele ciclo político dos governos militares literalmente quebrado, dependente de empréstimos emergenciais do FMI, e com o monstro da hiperinflação, que, por si só, já desorganiza todo o mundo dos negócios e todo o mundo jurídico. Nós passamos os anos 80 sob a égide de sucessivos planos econômicos. E todos nós, de um jeito ou de outro, com exceção, claro, dos mais jovens, vivenciamos por dentro dos tribunais as múltiplas consequências de cada plano deste. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão 1, Plano Verão 2, Plano Collor 1, Plano Collor 2. Cada plano deste gerava milhares e, às vezes, milhões de ações judiciais sobre contratos, sobre preços administrados ou não, sobre salários, sobre cadernetas de poupança, incidindo, portanto, brutalmente nesse mundo do investimento. Em 1992, ao impeachment, 93, a crise do orçamento, né, dos chamados anões do orçamento. Hoje seria crime de racismo, né, chamar de anões do orçamento. Estava todo mundo preso, essas alturas, menos os anões. Né? Mas há alguns vivos, inclusive, ainda hoje. E em 94 vem o Plano Real. Ora, o que acontece com o Plano Real? Uma tentativa de estabilizar a economia com baixo impacto jurídico. Experiência exitosa. Mérito da equipe que se agregou sob a liderança do então ministro da Fazenda, depois presidente Fernando Henrique Cardoso. A maioria dos quais, inclusive, ainda se acham vivos até hoje, atuando. A Lara Rezende, Pércio Arida, o Balan, o Baixa e outros. Eles estão por aí, Gustavo Franco, Armínio, depois, conseguiram isso. Mas nós temos um segundo ciclo que, naquele momento, se revelava, sob a ótica deles, inevitável, que foi a ampliação da carga tributária. Se vocês lembrarem, PIS, COFINS, Fim Social, todos receberam um redesenho a partir do Plano Real, depois do Plano Real, que é o momento em que a carga tributária sai de mais ou menos 26% do PIB, chegou a 36% do PIB, porque a estabilidade tinha um preço. E uma das suas âncoras, ou tal tripé, era exatamente a âncora fiscal. E a cada medida provisória, lei, inclusive esta do COFINS, que é de 1989, creio eu, depois nós tivemos outras em 90, sobre fim social, enfim, acho que é de 89, nós tivemos também um ciclo de mudanças tributárias. Então, eu faço essa resenha muito panorâmica para situar, nesse momento, os grandes fatores de instabilidade. Em suma, já foi bem pior. Os ecos, a reverberação, infelizmente, prossegue até hoje. Mas eu finalizo dizendo que eu observo uma preocupação muito grande hoje no Supremo em torno dessa temática, segurança jurídica, previsibilidade. Lembrando que previsibilidade
não é exercício de cartomancia, não é profecia. Nunca ninguém vai ter certeza absoluta quanto ao amanhã. Cito um exemplo óbvio. Você opera um investimento no Rio Grande do Sul, uma concessão de um aeroporto, e vem uma chuva derivada da mudança climática e incide brutalmente sobre o contrato de concessão. Alguém vai impedir isto? No mundo físico? Nenhum, só no metafísico. Então, nunca vai haver 100% de segurança jurídica. Com certeza, só no céu. Mas nós temos que buscar ampliar ao máximo quanto possível. E aí a jurisprudência do Supremo tem buscado isso. Por exemplo, limitando as competências legislativas dos estados para legislar sobre plano de saúde, seguros, sobre direito civil, de um modo geral. Essa é um vetor da jurisprudência do Supremo, hoje fortíssimo. Sobre aqueles serviços que estão sob a égide do artigo 21 da Constituição como competência da União. Então, nós debatemos o tempo inteiro. Taxas relativas ao uso do solo urbano, impostas por municípios, aqui em São Paulo, por exemplo, nas concessionárias de telefonia. O que pode, o que não pode. O uso das margens das rodovias sob regime de concessão para a instalação de outros serviços, pode ou não cobrar preço à vista disso. E há uma diretriz, eu diria, crescente, no sentido de privilegiar uma legislação nacional, uniforme, porque, com certeza, geraria muitos postos de trabalho na advocacia, mas seria insuportável que a competência legislativa concorrente do 24, ou mesmo a competência comum do 23, fosse levada ao extremo, de modo que, em vez de uma regulação jurídica que já é complexa, envolvendo Congresso, agências, etc., você tivesse mais 27 ordens jurídicas parciais e mais, quem sabe, 5.538 ordens jurídicas parciais com leis municipais. Então, cito esse exemplo para dizer a você, Miguel, que eu creio que essa é uma tendência forte de busca, eu diria, axiológica, valorativa. Agora, evidentemente, temos estrada pela frente. Ministro, aproveitando, nós aqui temos hoje uma preocupação grande com o que vem, com o futuro. E assistimos hoje aí um momento de reforma de vários diplomas legislativos. Reforma do Código Civil, reforma tributária. E todos nós, empresários, advogados, cidadãos, nos aflige um pouco a ideia de não conseguirmos fazer um plano de longo prazo, porque hoje, como se investe no Brasil, se eu não tenho a mínima ideia de como vai ser a legislação tributária, como vai ser a legislação civil daqui a 2 anos. Como Vossa Excelência enxerga todo esse cenário de mudanças que nós assistimos hoje, principalmente em 2 diplomas, aliás, em 2 temas, que é a reforma do Código Civil, que se fala aí, alguns defendem que está sendo muito prematuro se debater, menos de 3 décadas depois, a reforma de um diploma tão novo, um diploma legislativo tão novo. E o segundo, a reforma tributária. Um dos temas navega numa zona maior de consenso, que é exatamente o da reforma tributária. Virou quase um lugar comum a cada eleição. São 2 lugares comuns. Precisamos investir na educação, só que muita gente fala e pouca gente faz. Nós fizemos no Maranhão, ainda bem, os indicadores mostram. E o outro é a reforma tributária. Porque, de fato, o desenho tributário de 88 foi muito aderente a uma perspectiva, na época, que vinha em antinomia ao sistema governamental anteriormente vigente. Esse movimento pendular faz parte da vida e faz parte da história. Então, você havia, na perspectiva federativa, uma hiperconcentração na União, a partir do regime militar, do Código Tributário de 65, todo o desenho tributário. E, em 88, o vetor, o elemento que prevaleceu era a ideia do federalismo fiscal como inerente à busca do fortalecimento da forma federativa de Estado,
para que não houvesse concentração de poder na mão de poucos. A forma federativa é, na dimensão vertical, aquilo que a separação de poderes faz na dimensão horizontal. É o estabelecimento de zonas de freios e contrapesos. Então, a ideia da forma federativa preside a elaboração da Constituição de 88, tanto que vira cláusula pétrea, e, evidentemente, se manifesta na atribuição de competências e na repartição das receitas tributárias. Isso gerou problemas. Houve virtudes, mas gerou problemas, como, por exemplo, o tema concernente a este gigantesco e, muitas vezes, desconhecido ICMS. Então, havia, dessas décadas todas, a busca de simplificação do sistema tributário que impacta no custo das empresas e, por outro lado, busca do atendimento de certos objetivos constitucionais. O Miguel aludiu ao combate às desigualdades sociais e, portanto, à imprescindível vinculação do sistema tributário ao princípio da capacidade contributiva e à busca da progressividade. Então, foram eixos que conduziram essa ideia de reforma tributária. Creio, Ulisses, que há uma virtude no processo em curso, que ele tem sido marcado por muitas preocupações com direitos de transição. São transições alongadas. E acho que isso atenua a profundidade de muitos debates, inclusive na esfera estritamente política, uma vez que, se você pega o desenho das receitas de São Paulo e pega o desenho das receitas do Piauí e do Maranhão, você vai encontrar uma brutal distância no que se refere à participação das transferências constitucionais vis-à-vis a arrecadação própria. Claro, porque a arrecadação própria obedece à dinâmica da economia, do mundo dos negócios. E isso derivou da história brasileira, desde que acharam ouro em Minas Gerais, no final do século XVIII. E como isso mudou o eixo do desenvolvimento regional no Brasil, chegando, portanto, também ao século XIX, XX e XXI. Então, é muito difícil legislar num país continental. Muito difícil. É muito difícil legislar num país profundamente desigual social e regionalmente. E, por isso mesmo, eu podia citar vários temas, que até hoje estão no Supremo: salário e educação, paga onde? Paga onde? Por quê? Porque tem incidência no desenho federativo. E aí eu acho, Ulisses, que não posso falar em perfeição, mas creio que essa ideia da reforma tributária alongada, produzindo efeitos, a bem da verdade, totais já na década vindoura, e não nesta, vai permitir, inclusive, eventuais ajustes daquilo que você vai constatando que não está funcionando bem na migração do sistema de 88 para esse novo sistema. Portanto, eu diria que eu tenho mais concordância do que receios em relação a esse procedimento. E os receios são naturais e vão ser dirimidos pela política ou pelos tribunais. Em relação ao Código Civil, eu tendo mais a concordar com você. Eu, aos 56 anos, posso dizer para vocês que certas crenças naturalmente vão mudando. Uma delas é sobre um ditado que eu via na faculdade e eu achava horrível: lei boa é lei velha. Esse ditado é bastante velho. Hoje eu quero dizer para vocês que, em muitos momentos, eu tendo a concordar com isto. Porque tem o livro do Eclesiastes, no capítulo 1, quando ele abre na Bíblia, fala de vaidade. Está no capítulo 1 do livro do Eclesiastes. Às vezes, são mais vaidades da nossa comunidade. Vocês sabem que há poucos vaidosos e vaidosas no nosso meio. Quase nenhum. E, por isso, essa busca, às vezes, até de imortalidade, de perenização. Eu tenho dúvida quanto a isso. Eu sei que tem sido um trabalho sério, tenho amigos conduzindo, mas creio que é precoce, de fato, essa ideia de rever totalmente. Eu prefiro sempre ajustes pontuais, porque nós não vivemos num mundo propício a grandes codificações.
qual é a dinâmica da sociedade? É de fragmentação, particularização, multiplicação. E é muito difícil ser Napoleão no século XXI e fazer um Código Civil perfeito. Então, eu preferiria... Perfeito na época, né? Eu preferiria ajustes tópicos do que uma nova codificação. Ministro, eu vou, então, me permitir aqui ficar na seara tributária e referir aqui o seguinte, já que o papo está aqui descontraído, Vossa Excelência há de me permitir, os contribuintes têm muito medo de Vossa Excelência. Né? Por quê? Porque um homem com seu currículo, os americanos... Não são só eles. Um homem com seu currículo é que os americanos chamam do statesman, né? E o statesman tem como um perfil natural, tem um pouco mais de preocupação com o financiamento do Estado do que com os contribuintes individualmente. É um pouco também inevitável a gente olhar para Vossa Excelência e lembrar do ministro Jobim, né? Acho que são ministros com um perfil muito parecido, que já foram quase tudo no âmbito público, e ministro Jobim, homem genial, hoje banqueiro, mas durante 15 anos o carrasco dos contribuintes. Né? No Supremo ali não passava uma pelo ministro Jobim. Né? Então, ministro, eu faço essa provocação pelo seguinte, nesse primeiro julgamento que Vossa Excelência se referiu, e eu estava lá, Vossa Excelência, que já chegou jogando no Supremo, impressionou todo mundo que estava ali, mas deu o seu recado sobre a sua interpretação a respeito da necessidade de autocontenção do Supremo em matéria tributária. Né? Eu até lia ontem à noite novamente o voto, mas Vossa Excelência deixou muito claro que entende que a intervenção do Supremo em matéria tributária deve ser muito pontual, pregando que, com a máxima vênia, uma autocontenção que a gente nem vê no Supremo em outras searas. Né? E isso causou muita preocupação, ministro, porque, se a gente for olhar a última década, o Supremo foi efetivamente um protetor dos contribuintes em muitos casos. Houvesse essa autocontenção, inúmeras declarações de constitucionalidade que o Supremo proferiu não teriam sido decididas nesse sentido e os contribuintes estariam hoje com alguns problemas. Então, eu queria perguntar para Vossa Excelência se esse temor dos contribuintes é justificado ou não. Depende do dia, né? Hoje eu estou num dia doce na minha vida. Mas a autocontenção, eu tenho apresentado isso até... É curioso, Bichara, porque a vida faz com que nós construamos expectativas em torno de tudo e de todos que geram preconceitos. E um deles diz respeito à ideia que eu atravessei durante 2, 3 meses de que eu era seria um juiz ultraativista. E eu tenho pregado exatamente o contrário, porque acho que é falsa a ideia de que o ativismo é do bem e a autocontenção é do mal, e vice-versa. E eu tenho dito, Bichara, que certos temas nós temos que endereçar para as instâncias adequadas. Vou falar de antes de falar da seara tributária. Há muitas decisões do Judiciário, em todas as instâncias, determinando obra pública. Construa essa estrada. Construa aquele hospital. Eu acho que o Supremo acertou ao aprovar a tese de repercussão geral 698, que eu tenho aplicado muitas vezes, e dizendo, olha, até que o Judiciário pode tratar de metas, de objetivos, mas não de procedimentos e prazos, porque isso se situa na esfera da discricionariedade administrativa. Por que fazer o hospital nesta cidade e não na vizinha? Você pode dizer, essa região tem um vazio assistencial, a Amazônia tem vazio assistencial. É preciso ampliar a rede. Você fixa a meta, mas como isso vai ser feito, não, a meu ver, a princípio deve ser uma decisão judicial, a não ser eventualmente no cumprimento ou na execução. É isso, Bichara, que eu tenho defendido em termos tributários. Eu bem sei de que houve essa jurisprudência, a meu ver, no mais das vezes, correta, adequada, buscando equilibrar a balança, onde habita o mundo da virtude. É no equilíbrio. Numa dessas decisões, eu cito Ícaro. Ícaro não podia voar abaixo, caía no mar e morria. Mas o pai dele disse, não voe muito alto, meu filho, que vai perder a asa, a cera vai derreter. Às vezes, a tendência do judiciário é ser este voo de Ícaro em direção ao sol em demasia que derrete a cera e
perde a asa e cai, e morre. E por isso eu tenho insistido nesse paradigma. E, de fato, Bichara, fiz essa brincadeira que depende do dia, porque, a meu ver, ser juiz significa, sobretudo, estar aberto a ser convencido. E tem acontecido muitas vezes isso nesses 6 meses, em que, às vezes, eu vou... Aconteceu ontem, uma controvérsia envolvendo uma grande empresa privada e um desses serviços sociais autônomos. Eu havia votado numa direção. O advogado foi lá no gabinete, argumentou longamente, e eu vi que ele poderia ter razão. Eu não tenho vergonha de pedir destaque ou pedir vista e dizer, não, eu errei, antes mesmo do embargo de declaração. Eu errei, pode ser que eu tenha errado. Por isso, eu não te afirmo, Bichara, isso vale para a matéria penal também. Essas catalogações ou essas rotulagens muito rígidas, eu acho que não constrói. Então, sim, de fato, eu sou uma pessoa, um homem de Estado, eu tenho uma carreira pública. Por isso mesmo, sei que não existe Estado forte sem sociedade e mundo empresarial forte. Quando nós estamos tratando de orçamento, eu estou falando do quê? Do contribuinte. Eficiência de gasto. Se essas decisões evoluírem como eu imagino, eu estou evitando o aumento, a criação de uns 3 tributos para vocês. Claro, nós estamos falando de 50 bi. Vocês veem os esforços fiscais aí nos jornais. Não mexer na tributação do comércio eletrônico, isso vai gerar 7 bi. Vamos mexer numa obrigação acessória X, isso vai gerar 3 bi. Nós estamos falando de 50. Então, é uma compreensão de que é imprescindível buscar o equilíbrio e que não existe país do planeta Terra que tenha evoluído sem uma iniciativa privada forte. Disse isso não é para agradar vocês, eu disse isso no plenário do Supremo semana passada, quando eu disse que havia 2 monopólios que eu acreditava que eram virtuosos. Um é o monopólio clubístico, o outro é o monopólio conjugal. Tirando esses 2, os demais tendem a não funcionar. E, por isso, eu creio, Bichara, que os seus temores são infundados, o que significa dizer que você acaba de perder muitos clientes. Bom, ministro, eu tentei condensar aqui, porque são muitas perguntas que vieram, solicitações, a gente tem o tempo aqui e tal, mas a questão do monocratismo, né? Eu acho que nós vivemos esse dia a dia de processos, né? E existe um filtro, não é, muito severo, não é, tanto do STJ como do Supremo Tribunal Federal. As questões muitas vezes não chegam a serem apreciadas, né? E hoje, né, como Vossa Excelência muito bem disse, a questão aqui do início, né, da utilização da inteligência artificial, já há algum tempo a utilização ali de separação dos casos ou identificação dos casos por algoritmos, né? Então, tem lá o programa, tem até o nome de um programa, que é o outro ministro e tal. Então, os processos são separados assim, aí eles vão para a presidência do tribunal. A presidência do tribunal segrega e evita de todas as formas, não propositalmente, mas existe um sistema que foi criado, formal, que impede que as questões de fundo, de mérito, sejam julgadas. Isso impede também, e é uma reclamação da advocacia geral, né, impede a sustentação oral no tribunal, que é importantíssima, né, impede até o acesso aos ministros,
Hoje, é claro que não pode ter julgamento surpresa, né? Mas a gente tem julgamentos virtuais que acabam não trazendo uma possibilidade para o advogado atuar. Também, nessa questão do protagonismo, né, ou do ativismo, né, existe uma confusão enorme sobre isso, né? Porque tem muitas vezes que o Supremo tem que atuar, não tem, né, inclusive nas questões contramajoritárias, não é? Aquelas questões de grande discussão na sociedade que o próprio órgão responsável, poder responsável ali por estar legislando, não acaba tendo uma demora ou uma omissão que remete para o Supremo, né? Então, tentando aqui fazer uma pergunta sobre tudo isso, né, agora, né, com a redução dos casos, né, a gente vê uma decisão monocrática que suspendeu o efeito de uma lei aprovada pelo Congresso, né, seja na esfera penal, né, como é o caso do juiz de garantias, né, e demora, vamos fazer consulta pública, vamos fazer tal, mas, poxa, né, vamos modificar a lei, né, no final das contas acabou criando uma descompensação ali. A questão da presunção de inocência, né, no direito penal também. Né, quantos anos não demorou para ser julgada? Né, houve até uma fulanização ali, vai para cá, para lá, e hoje ainda continua essa questão. A questão tributária, né, a gente vai pensar na majoração lá da base de cálculo da COFINS. Quantos anos não demorou para ser julgada? Isso gera um efeito, pode ser catastrófico até para as instituições financeiras, para as empresas, não é? A demora, aquele acúmulo, a confiança de que vai haver um julgamento rápido e tudo mais. Então, é concedida uma decisão monocrática, se demora, hoje é obrigatório que ela seja imediatamente levada à apreciação do colegiado, né? E é o colegiado que deve decidir, porque ele tem uma multiplicidade ali de entendimentos. Né? Então, foi levado, o colegiado manteve a decisão, né? Mas, mesmo assim, ainda mesmo com essa regra, o que a gente vê é que os processos continuam demorando para ser julgados. Então, nesse sistema, qual seria a opinião de Vossa Excelência, a mensagem de Vossa Excelência, a visão de Vossa Excelência, com essa tecnologia, hoje nos julgamentos, o que poderia ser? Não seria melhor julgar o mérito das questões direto do que ficar recebendo vários recursos, agravos, etc., embargos, não é? Restringindo a defesa e tal? Não seria melhor? Qual seria a modificação no sistema que poderia ocorrer diante dessa nova tecnologia? Obrigado, Excelência. O Bixara falou do meu professor, amigo, mestre querido Nelson Jobim, com quem eu trabalhei no Supremo como juiz auxiliar dele em 2004, e me lembro de uma visita que nós fizemos à Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele era presidente, eu era juiz auxiliar, acompanhei a visita com outras pessoas também. E quando ele falou das estatísticas do Supremo, quase que uns 3 justices se infartam e morrem, né? Caindo. E eles achavam se não havia dúvida no inglês, né? Na tradução. Não, é isso mesmo. E aí eu uso, Miguel, essa lembrança para te dizer, creio que o mundo inteiro mostra um caminho. O Supremo tem esse defeito hoje, dos despachos monocráticos, decisões monocráticas? Sim, mas sem esses filtros seria pior. E diria que o Supremo é um dos tribunais de cúpula ou de superposição, um dos tribunais constitucionais mais acessíveis do mundo. Todo mundo sabe disso. Eu creio, Miguel, que a tendência deve ser esta que nós estamos percorrendo. Nós saímos de 110 mil processos para 30 mil no Supremo. Contudo, ontem eu fui na posse do meu amigo querido, meus amigos queridos, Herman e Salomão, no STJ, na presidência e vice-presidência. O Herman fala lá no discurso, 460 mil processos no STJ. Eu lembro que o Moreira Alves dizia, quem tem 10 mil processos não tem nenhum.
Porque, a rigor, eu lembro, eu fui juiz convocado, desembargador convocado, vice convocado no TRF da Primeira Região, e a desembargadora que me convocou, e eu cheguei e disse, qual é a missão? Aí ela me pegou pela mão, levou numa sala, tinha processo até o teto, 10, 12 mil processos, ela disse, escolhe aí. E eu disse, o que tem aí? Ela disse, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ou seja, você tem 10, 12 mil processos, não tem nenhum. E aí eu saí pegando pela quantidade de ácaros. Né? Um mais novinho, eu pensei, menos ácaro, menos alergia. O mais velhinho, aquelas folhas amareladas, mais ácaro. E eu fui alternando, né? E eu julgava coisas assim, ações de 30, 40 anos de tramitação. Julgar muito é julgar mal, de modo indissociável. Ou seja, o Supremo tem que julgar menos para julgar melhor. Agora, isso tem um preço. Vou dizer um deles. Eu não vejo sentido, com todo respeito, nós exercermos uma jurisdição criminal tão larga. Eu não vejo o menor sentido, nós estamos discutindo coisas que já foram decididas por 8, 10 magistrados. A validade de uma busca e apreensão domiciliar que encontrou 360 quilos de cocaína. Chega em habeas corpus para anular, dizendo, não, a busca e apreensão foi ilegal, não havia indícios. Não havia indícios, havia um caminhão de cocaína. Realmente não são indícios. Né? E chega lá e você julga, Miguel. Um advogado criminalista amigo, querido meu, eu procuro o máximo quanto possível ser um juiz isento e, por isso, próximo de todos. O juiz isento não é o longe. Esse é o juiz que aprende menos. Então, eu procuro ser sempre acessível, conversar com todo mundo e não tenho medo disso macular a minha imagem de independência. Nenhum medo. E esse advogado disse, Flávio, tu está muito mal em matéria criminal. Eu disse, por quê, querido? Tu já julgaste, sei lá, 400 habeas corpus e tu só concedeste uma liminar. E eu disse, eu vou atrás desse uma, eu devo ter errado. Né? Porque as coisas que chegam, minha gente, são assim. Eu entendo. Eu fui advogado, eu fui político. É claro que eu sei o desespero da família, da parte. Pressiona o advogado diz, não, isso não vai dar certo. Vou procurar outro, advogado ruim. Eu sei que é difícil. Por isso que a resposta tem que ser institucional e não individual. Ninguém pode cobrar. Eu acho um horror essa ideia de ter que cobrar do advogado autocontenção, que ele não entre com recurso. Ora, se o recurso está disponível, a ideia é que se não entrar. Ele vai dizer lá para a mãe do sujeito lá, proprietário desses 360 quilos de cocaína para uso próprio, certamente, que ela não vai entrar com habeas corpus. Não há ser humano que convença essa mãe. E a mãe também está certa. Claro, programação biológica de defender o filho. Então, a resposta tem que ser institucional. Agora, ela é dura. Mas eu não vejo sentido. O Supremo, durante décadas, fazia dosimetria de pena. Não, atenuante. Isso depois de não sei quantos magistrados. Será que todos erraram? Então, esse é uma preocupação. E acho que nós vamos ter que, em algum momento, enfrentar isto. Tentamos, em 88 foi tentado, a criação do STJ foi uma tentativa, a criação do TRF foi outra tentativa. Na tramitação da PEC 96, de 92, de autoria do Hélio Bicuda, aqui em São Paulo, que resultou na emenda constitucional 45 de 2004. Houve esse debate sobre jurisdição criminal, concentrado no STJ, mas o STJ também está com 460 mil processos. Então, eu te diria que uma tendência, para evitar esses males que tu disseste, que eu sei que existem, e eu também acho ruim para o país, não só para a advocacia, acho negativo para o país que isso aconteça. É preciso aprofundar essa ideia de que, para que haja justiça, tudo tem que chegar ao Supremo. Esse é o fundamental. E refiro o tema da jurisdição criminal.
E eu vou propor, em breve, algumas ideias. Eu estou só esperando fazer pelo menos um aninho no Supremo, para não parecer que é excessivamente pretensioso. Mas, em relação ao cabimento de certos procedimentos em matéria criminal, eu acho que julgar menos é julgar melhor. Exatamente para que não aconteça isso que você disse. Uma ADI sobre juiz de garantia fique 4, 5 anos, enquanto o Supremo julgou, nesse período, 4, 5 anos, pelo menos 20, 30 mil habeas corpus, discutindo situações de estupro de vulnerável. Pois é. E outras coisas assim, em que a pessoa quer discutir, não, mas a menina tinha 13 anos, mas ela era uma menina que sabia das coisas. Aí chega lá, coisas assim chegam, isso não é ficcional. Eu já decidi sobre isso, desses 6 meses. Aliás, hoje eu faço... ontem eu fiz 6 meses no Supremo. Ontem. E eu já julguei essas coisas. E aí acho que é julgar menos, julgar mais. E o outro vetor, eu sei que eu estou me alongando, Luiz, o outro caminho, também em curso, é a objetivação da jurisdição constitucional. Que aí a repercussão geral, a FTS dá mais qualidade a isso, para que o recurso extraordinário se aproxime cada vez mais das ADIs e tudo, e com isso você consiga atingir esse objetivo. O dia que o Supremo tiver 5 mil processos, eu não estou falando dos 100, 200 da Suprema Corte, o dia que tiver 5 mil processos, quem sabe não precisa nem mais de julgamento virtual, que o julgamento virtual, eu vou dar para vocês um número, assim, média, 500 julgamentos por semana no virtual. No presencial, 3. É muito difícil prescindir hoje do virtual, sendo bem claro com vocês. Agora, quando vocês olharem um voto, uma emenda, etc., minha, que esteja errada, vocês estão autorizados a me xingar, porque eu li. Só não xingue minha mãe, ela já está idosa, se tiver alguma coisa errada. Que eu busco imprimir a máxima qualidade possível. Pode ser que, quando a gente tenha 5 mil processos distribuídos por 10, cada um com 500, ou seja, a gente sair do neolítico e entrar num outro momento, quem sabe esses males desapareçam. Mas é preciso percorrer um caminho no qual as zonas de consenso são bem pequenininhas e, por isso, o Supremo não pode percorrer sozinho. Mas, ministro, aproveitando o tema, que eu acho que é uma discussão mais ampla do que parece, se fala muito no ativismo judicial, se fala muito no número excessivo de demandas que chegam ao Poder Judiciário, mas as pessoas têm uma extrema dificuldade de falar de um tema que eu acho que nós precisamos enfrentar. É a desjudicialização. É inconcebível, na minha ótica, que nós, advogados, chegamos a um tribunal e olhamos a pauta de julgamento, tem 300 processos. E eu me inscrevo para fazer uma sustentação oral de um caso societário e tem 100 processos onde o sujeito vai tratar de serviços públicos, de energia elétrica, telecomunicações, e a pauta fica travada porque todo mundo quer fazer sustentação oral, às vezes para discutir se o dano moral vai ser de R$1.000 ou de 1.500. Será que não está passando da hora de nós começarmos a debater com seriedade a desjudicialização de alguns temas? Eu acho que tem assuntos que não tem porquê. Não tem porquê serem levados ao judiciário. Então, não tem porquê. O judiciário, que tem que falar de tudo, termina não conseguindo falar de nada em profundidade. Em profundidade. Vossa Excelência falou aqui dos julgamentos virtuais. Eu tive um dia conversando com o ministro Sebastião e ele me dizendo a quantidade de habeas corpus que chegavam para ele por dia no STJ com pedido de liminar. É algo assim, é uma aberração. Entendeu? Exigir resposta rápida para quem recebe 1.000, 1.500 habeas corpus todo mês é uma loucura. Eu fiquei curioso para ouvir as ideias, né? Vai demorar 6 meses ainda, então. Né? Há tempo para tudo.
Eclesiastes 3 aí, não é 1. Ulisses, essa coisa do habeas corpus, eu lembro que um advogado foi despachar comigo e eu, assim, como disse, um amigo, eu continuo cultivando o máximo de amigos que eu posso ter, né? Que eu sempre brincava, eu não sou o Roberto Carlos, mas eu quero ter 1 milhão de amigos, né? E aí ele foi e disse, Flávio, olha, esse habeas corpus aqui, e tu tá sendo muito restritivo. Eu digo, amigo, qual é o nome gongórico, barroco do habeas corpus? Aí ele disse, como assim? Eu disse, remédio heróico. Aí ele disse, remédio heróico. Porque é forte, né? Ele disse também porque é raro. Já viu o Batman andando na rua toda hora, na Paulista, Super-Homem voando? Não, eles aparecem de vez em quando. Então, tem muito remédio heróico para ser julgado. Agora, veja, Ulisses. Eu espero que ele tenha continuado meu amigo depois dessa. É só na capa, né? Da toga e da beca, né? E aí, Ulisses, tudo na vida tem um preço. E eu aí me refiro, você foi correto do uso do pronome, primeira pessoa plural, nós. Arbitragem. Uma das principais controvérsias empresariais hoje no Brasil é uma empresa buscando anular uma arbitragem. Não é um juiz correndo atrás da arbitragem para anulá-la. São duas, vocês sabem, devem conhecer, 2 mega conglomerados, grupos, etc., litigando em torno da validade de uma arbitragem. Eu não vou dizer as cidades, os estados. Uma grande licitação de concessão de serviços de iluminação pública. Não foi o Ministério Público que entrou. São 2 empresas litigando em torno desse contrato multibilionário. Outro dia, uma concessão de um serviço de saneamento. Não foi o Ministério Público que entrou, não foi uma ação popular. Eram 2 licitantes disputando um contrato multibilionário. Então, acho que você está absolutamente correto em remarcar o tema, mas é um exercício que não depende só do judiciário. É preciso também que, assim como a gente se conforma com a única certeza inexorável que nós temos, que é a morte, é muito difícil nós nos conformarmos com o veredito, até numa arbitragem que nos seja contrário. E, portanto, é um processo social que envolve a leitura de A Democracia na América, de Alexis Tocqueville, do século XIX, para a gente entender que as instituições têm uma historicidade e, às vezes, a gente não consegue corrigir. Quando eu vejo esse negócio do ativismo, eu digo, amigo, olhe para a Praça dos Três Poderes. Olhe lá. Você está vendo algum ministro do Supremo correndo de toga pelo meio da praça, pegando um processo para botar dentro do tribunal? Não. Eu disse isso nessa reunião dos poderes. Quem entrou com a ação questionando o orçamento, não sei o quê, foram partidos políticos. Não foi o Supremo que resolveu se meter num tema que é do Congresso, supostamente. Então, eu creio, Ulisses, que eventos como esse, eu quero mais uma vez louvar a vocês, eu não quero ser abusivo no tempo, embora para mim não tenha nenhum problema, porque meu voo é só 1h da tarde e eu estou fazendo uma das coisas que eu mais gosto na vida, vocês já notaram, que é falar, né? Então, minha esposa é meio controle externo, né? Para não falar demais. E aqui, como eu estou meio sem controle externo, mas não há nenhum problema de alongar mais um pouco, mas eu não quero ser abusivo. Eu te diria assim, para voltar ao Miguel, decidir menos, uma jurisprudência de autocontenção em coisas em matéria de fato, casos individuais, aí eu cito a jurisdição criminal, mas não só. Extradições mesmo, nós estamos julgando extradições, que às vezes não têm esse alcance de afetar as relações internacionais do Brasil. Essa questão, porque pode ser que haja, nós estamos com um debate jurídico relevantíssimo sobre a Convenção de Haia, sobre a destinação, repatriação, deslocamento de crianças e adolescentes que foram trazidos, eventualmente, por um dos cônjuges. Esse é um tema que diz respeito ao mundo das relações internacionais que, à luz do artigo 21 da Constituição, compete à União.
mas uma extradição de um caso concreto, específico, em que é evidente os atributos jurídicos, são evidentes os atributos jurídicos, eu não vejo razão. Então, eu diria isso, diminuir as competências para julgar melhor, objetivação do controle de constitucionalidade, eu me refiro ao recurso extraordinário, repercussão geral, etc. E o terceiro ponto é esse do Ulisses, da judicialização, e como nós encontramos formas de isso ser de verdade, e não ser apenas uma etapa de uma ação judicial, como esses exemplos que eu mencionei. Para encerrar. Ministro, outro dia, minha mãe, que é dona de casa, virou para mim e disse assim, esse julgamento do Supremo, essa decisão, absurdo isso. Eu falei, você não tem formação jurídica, você não pode opinar sobre isso. Ela disse, não, passa na televisão, eu posso opinar. Né? Então, agora a gente vê, se recebe um laudo de ressonância magnética, a gente opina? Não, porque não tem formação médica. Né? Vai ver um documento sobre o cálculo estrutural de construção de uma ponte. A gente opina? Não, porque a gente não tem formação de engenharia. Mas no mundo jurídico, todo mundo que não tem formação jurídica quer opinar. Né? E, eventualmente, isso, muita gente pensa assim, né? Isso deriva na origem da TV Justiça. Né? Porque ali se começou a atribuir um protagonismo social ao Supremo que hoje talvez esteja nos píncaros. Né? Por exemplo, na época da sua nomeação, a gente ligava a televisão, era meia hora, todo dia, de discussão quem estava mais forte para ser nomeado ministro supremo. Um fenômeno que me parece que talvez não aconteça em lugar nenhum do mundo. Os Estados Unidos tem um pouco, o americano gosta desse assunto, mas chega na Alemanha, ninguém nem sabe quem é o nome do ministro supremo. Né? Então, hoje, acho que o Supremo ocupa um papel muito grande na sociedade. Essa pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte, será que essa coisa da exposição, eventualmente extremada, dos ministros e um pouco da natureza humana, né? A pessoa está ali... Vossa Excelência mencionou o tema da vaidade. Né? Eu me lembro, anos 90, a gente ia para o Supremo julgar, acompanho, quem discordar fazia voto. Hoje, muitas vezes, tem 11 relatores. Todo mundo leva voto escrito. Né? E talvez aí, ministro, resida um pouco do problema de ter, às vezes, um processo por sessão, às vezes um processo que dura mais de um dia sendo julgado. Né? Será que o sistema antigo, onde o Supremo, vamos dizer assim, era um pouco mais discreto, inclusive no que tange a esse seu papel popular hoje, não era um pouco mais saudável? Eu tendo a concordar com quase 100% das tuas afirmações, até porque o Supremo é muito alvo dessas incompreensões. Você pode gostar ou não gostar de um ministro, mas você falou dos médicos e dos engenheiros. Há críticas, por exemplo, nesse tema do orçamento. Enquanto eu estava decidindo juridicamente nos autos e com a chancela do colegiado, todo mundo concordava, ou a maioria concordava. Quando houve a reunião de conciliação, convocada, a meu ver, corretamente pelo ministro Barroso, aí vieram, mas como? Como há essa mistura, não é papel do Supremo, desconhecendo ditames do Código de Processo Civil. Mas isso faz parte da vida democrática. O que eu acho é que também a crise do futebol brasileiro agudizou isso. Então, as pessoas não se angustiam mais com a seleção brasileira. E aí o Supremo, né, porque mudou os 11, isso que eu ia dizer, eram 11 lá, 11 cá. Aí, não, tira esse Flávio Dino, ele não sabe nada de direito. Nada de direito. Pronto. Antes era o Cafu, né? Lateral direito, não sabe nada. Eu tenho uma tese, substitui a seleção brasileira masculina pela feminina. O Brasil vai melhor. Mas ninguém debate isto. Debate é essa, em razão dessa superexposição. Eu nunca li um voto, nem no plenário, nem na turma. Não que eu seja o maior jurista da face da terra. Eu não sou, nem quero ser, e sei que não sou, e sei que não serei. Mas o que eu sei me dá tranquilidade para opinar, buscando aproximar de um procedimento per curia. O seriatim, que é o que nós praticamos, ele é fragmentário, que é isto que tu dizes, dos 11 relatores. Novamente, tudo na vida, toda escolha tem um preço. O Tribunal Constitucional, a Suprema Corte dos Estados Unidos, vocês sabem como ela delibera. Não é o nosso sistema. A sociedade brasileira hoje aceitaria a deliberação a portas fechadas? Creio que não. Mas seria mais eficiente. Seria.
Só que a eficiência não é um valor absoluto. Ele é dosado com outros valores. Nada mais eficiente do que a máquina nazista de matar. Ninguém vai dizer que era boa. Então, às vezes, a busca da eficiência em si conduz a situações ou a escolhas que se chocam contra outros valores. Questionamentos de natureza ética, por exemplo, ou mesmo da legitimidade das decisões. Eu acho que, tirando a resposta anterior, o máximo que nós pudermos nos aproximar de um sistema per curia é melhor, para atenuar o peso das individualidades. A TV Justiça é um capítulo à parte dessa história, porque isso se dava também na Câmara. Quando eu estava lá, e havia aquelas votações madrugada fora, com obstruções parlamentares, e um dizia para o outro, desliga a TV Câmara, que decide mais rápido. Claro que ninguém cogitaria, até pela natureza dos poderes políticos, Câmara e Senado. Eu estava no dia da sanção da lei pelo ministro Marco Aurélio, então na presidência da República, no Palácio do Planalto, criando a TV Justiça. Eu dei entrevista do primeiro dia da TV Justiça como juiz federal. E todos achávamos que era uma coisa positiva. Hoje eu tenho dúvida. Não pelo aspecto da senhora, sua mãe, de modo qualificadíssimo, opinar sobre a decisão do Supremo. Não por isso, mas pelo efeito que isso gera, eventualmente, de perda de condições de exercer a jurisdição. Agora, Miguel, essa proposta, nem quando eu tiver 10 anos de Supremo eu faço. Né? Eu deixo para você que, apesar desses cabelos pretos, artificiais, deduzo... Pior é que não é, né? Às vezes é água... Eu gosto de cabelo branco. Viu? Mas às vezes é água de rio, eu entendo isso. Você toma banho no rio, fica com cabelo preto. Eu deixo para vocês esse debate da TV Justiça, mas eu te diria, em linhas gerais, isso. E temos, assim, hoje há um bom clima no Supremo e há um per curia informal, que funciona bem. Por exemplo, o referendo dos 11-0 foi uma decisão per curia. Não acreditem que havia unanimidade naquele tema, mas foi uma decisão construída com a lógica per curia, que é uma lógica fortemente legitimadora. E, por isso, creio que quanto mais nós nos aproximarmos disso, eventualmente até com mudanças regimentais e de práticas, isso ajuda. Por exemplo, eu sou contra a solenidade pública que dure mais de 1 hora. Eu acho inconstitucional. Como eu sou contra um voto que dure mais de 15 minutos. Exato. Eu acho inconstitucional. Claro que houve matérias que eu votei 40 minutos. Claro. Mas de altíssima complexidade, muitas sustentações orais, muitos amici curiae, mas é exceção. É exceção. No mais das vezes, não precisa você provar que tem notório saber jurídico. Esse é presumido. E você pode fazer o voto escrito. Não que os ministros não queiram, acho que a sociedade teria muita dificuldade, e também não acredito no fechamento da TV Justiça. Mas acho que é um debate válido, eu diria. Ministro, eu sei que a vontade de todos é que Vossa Excelência falasse muito mais, mas nós temos aí uma agenda a cumprir, e então me cabe lhe passar a palavra para sua manifestação final e encerrar para que possamos seguir com o evento. Eu agradeço muito a você, Ulisses, a gentil condução. Como disse, conheço o Ulisses há muitos anos, portanto, é sempre uma alegria reencontrá-lo, nessa versão mais magra, que eu estou buscando também, né? É visível isto. São sinais de humanismo que devem ser valorizados. Esse evento poderia estar sendo online, né? Mas eu só estava olhando o rostinho de vocês. E vocês olhando só meu rostinho na telinha. E não tinha calor humano, não tinha troca, não tinha olhar. E por isso, seria menos produtivo, menos proveitoso. Então, os laços humanos, os convívios pessoais são imprescindíveis.
O casamento, que é uma instituição que eu valorizo muito, eu digo, ele sempre há três: os cônjuges, ou cônjuges, e a ordem jurídica. E a ordem jurídica. Sempre. Hoje piorou. Por quê? Porque são os cônjuges, a ordem jurídica e uma montanha de aparelho eletrônico. Às vezes tem mais celular no quarto do que gente. Então, fazer um evento presencial, lançar um livro, são sinais, voltando bem ao princípio, que a erosão existe, mas a vegetação é maior. Obrigado.